Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém? Desejo à igreja uma noite muito feliz e abençoada. E mais uma vez é uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, já nos aproximando do término da semana de oração, considerando que nos resta apenas mais 2 encontros apenas. Hoje, como eu disse, nós vamos modificar um pouco a dinâmica da semana, porque vamos a partir de agora procurar entender um pouco melhor a nossa identidade e, em conclusão, no sábado à noite, nós vamos estudar a respeito da nossa sábado pela manhã, estudar sobre a nossa missão. Hoje e amanhã os temas serão continuados. Muito embora um possa ser estudado em separado do outro, mas há uma lógica sequencial nos dois assuntos. Hoje o tema será sobre o Armagedon. Armagedon, a terceira guerra universal. Eu quero apenas assim voltar a expressar o meu agradecimento pelas pessoas que têm orado, que têm jejuado, por aqueles que fizeram isso de ontem até o almoço de hoje. E eu sei que no almoço de hoje já temos um novo grupo de pessoas em oração. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que têm feito esse pequeno sacrifício, e eu creio que Deus já tem ouvido os nossos clamores e as nossas orações. Como disse, tenho recebido alguns contatos, recebi ontem inclusive mais um contato através do Facebook de um amigo dizendo que a semana tem sido uma bênção, tem provocado mudanças na vida, e eu espero que isso esteja acontecendo na vida de todos nós em nome de Jesus. Quero também fazer um agradecimento especial. Eu costumo dizer nas igrejas para onde eu vou que as pessoas assim me tratem junto com a minha esposa com um pouco mais de sacrifício. Não fiquem mimando muito, porque isso faz mal. Mas ontem nós recebemos um carinho acho que é a irmã Zita. Ela está aqui, a irmã Zita, por acaso? Não sei se ela está aqui, mas nós recebemos, está ali, né? Um pão, estava delicioso o pão, irmã. Deus seja louvado. Muito obrigado, viu? Comemos ontem à noite e hoje pela manhã e estava muito bom. E também agradecer o carinho do Toninho e da esposa. Obrigado pelo passeio. Hoje foi mais um dia especial. Nós fomos conhecer a cidade de Aveiro, muito bonita. E depois de desfrutar um pouco das belezas da cidade, eles ainda nos presentearam com um passeio de barco lá no Rio. Foi uma experiência muito boa. De verdade que a gente agradece pelo carinho de toda a igreja. Nós estamos nos sentindo muito bem entre vocês. Por isso que eu digo, não dá para mimar muito, senão na hora de ir embora a gente não quer voltar para casa, né? Mas enfim, eu sei que vocês fazem isso de coração. Bom, sem mais delongas então, nós vamos dar início ao nosso tema de hoje, que se chama Armagedon, a terceira guerra universal. Convido a igreja a ficar de pé mais uma vez, para nós falarmos com o Senhor. Incline a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai e bondoso Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Muitos de nós, depois de um dia cansativo, de trabalhos, enfim, Senhor, nós agradecemos pela disposição que o Teu Espírito nos dá e mesmo pelo incômodo que o Senhor coloca no nosso coração, entendendo que a melhor decisão que poderíamos fazer nessa noite é estarmos aqui na Tua casa, não para prestigiar o irmão Jefferson, porque o irmão Jefferson é um pecador, é um miserável e carece das mesmas verdades e da mesma graça do Senhor Jesus que todos nós carecemos, mas viemos aqui com um objetivo especial de sermos alimentados pelo único capaz de saciar a fome da nossa alma, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu não me atrevo a dar início ao estudo da Tua Palavra, sem antes, mais uma vez, submeter a minha vida nas mãos do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis e do pastor dessa igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu me coloco nas mãos dele, pedindo que ele me use para a Tua honra e Tua glória, para a edificação espiritual do corpo de Cristo
e por isso eu entrego mais uma vez a tua igreja em tuas mãos, Senhor, lembrando também que ao passar pelos meus lábios a tua palavra, de alguma forma ela é contaminada, porque a minha natureza é contaminada, a minha natureza é impura, e eu quero pedir que todas essas impurezas e contaminações, que ao passarem por mim e ao chegarem aos ouvidos e ao coração da igreja, que o ministério do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, purifique todas estas palavras, para que elas cheguem na vida de cada um dos teus filhos de forma plena, poderosa e perfeita para transformar as vidas de cada um de nós. Essa é a minha e a nossa oração. Enche mais uma vez essa igreja de anjos e de poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 16, versos 13 até o 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Saltemos ao versículo 16 agora. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bom, há algum tempo o nosso mundo vive uma expectativa bastante grande de uma possível terceira guerra mundial. E essa preocupação é legítima, dadas as condições científicas e armamentistas que o nosso mundo contemporâneo se encontra. Há uma frase atribuída, inclusive, a Albert Einstein, onde ele teria dito que no caso de uma terceira guerra mundial, ele não sabe dizer exatamente como seria a disputa, mas em uma quarta guerra mundial, possivelmente as lutas seriam travadas com pedaços de paus e pedras, porque depois de uma terceira não sobraria absolutamente nada. Então a preocupação ela é real, o mundo a cada momento vive esse temor quanto à possibilidade de uma terceira guerra mundial. No ano de 1962, por exemplo, na história nós aprendemos que o ano foi marcado pela chamada crise dos mísseis, uma batalha fria entre Estados Unidos da América e a União Soviética, e ali as pessoas se alarmaram, supondo que haveria uma catástrofe nuclear ao redor do planeta Terra. Um pouquinho mais próximo da nossa época, no ano de 2014, o portal brasileiro, ou melhor, o site brasileiro da BBC, publicou uma matéria dizendo que para o Papa Francisco a terceira guerra mundial, inclusive, já poderia ter começado. E ali ele dá algumas razões do porquê ele entende dessa maneira. No ano de 2016, por sua vez, em outro portal de notícias lá do país, para a televisão russa, terceira guerra mundial já começou. E ainda mais recentemente, no ano passado, eu não sei quantos recordam, o mundo viveu um alarme novamente, porque o presidente norte-americano Donald Trump começou a trocar carinhos com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. E ali novamente o mundo voltou a preocupar-se quanto à possibilidade de uma guerra, porque afinal de contas é óbvio que se os Estados Unidos atacam a Coreia do Norte, ali não sobra absolutamente nada. Mas por trás da Coreia do Norte você tem uma Rússia e uma China, o que provocaria uma guerra catastrófica. Ou seja, como eu disse, é legítima a preocupação das pessoas quanto à possibilidade de uma guerra nuclear. Mas não é sobre ela que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque, curiosamente, a Bíblia não se preocupa com guerras mundiais. Você não encontra nenhuma profecia bíblica específica, por exemplo, sobre a primeira, segunda ou uma possível terceira guerra mundial. Você encontra profecias gerais dizendo nações contra nações e reinos contra reinos, mas não há nada específico sobre guerras mundiais. Porque, de fato, a preocupação de Deus é sobre uma guerra muito superior a estas guerras que podem, no máximo,
privar você da sua vida física e de algumas comodidades seculares. A preocupação de Deus é sempre no que diz respeito à nossa vida espiritual e à nossa salvação ou morte eterna. E é por isso que eu digo que, coincidentemente ou não, a Bíblia me apresenta o fato de que nós estamos também no que eu considero ser a terceira e última guerra, não mundial, mas universal. Volto a repetir, eu não sei se isso é coincidência ou não, mas é um fato que, biblicamente falando, nós nos encontramos na terceira e última etapa do grande conflito entre o bem e o mal, que não envolve apenas o nosso planeta caído, mas envolve todo o universo criado, e é por isso que eu chamo de terceira guerra universal. Essa guerra, nós sabemos, começou no céu há muito tempo atrás, onde uma criatura perfeita, sublime, santa, imaculada, misteriosamente se rebela contra o governo de Deus. Existem hoje duas correntes da teologia que discutem se essa batalha no céu foi uma batalha na esfera intelectual ou uma batalha física. Particularmente, eu creio que a batalha foi física realmente, foi literal, e não apenas uma discussão de ideias. Então a Bíblia diz que o céu ficou polarizado, o diabo e os seus anjos lutaram contra Miguel e os seus anjos, e ali estava deflagrada o que eu chamo de primeira guerra universal. Graças a Deus, nós sabemos que o resultado dessa batalha foi a primeira vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a guerra não parou ali. O diabo foi expulso do céu e agora a guerra continuou. Houve apenas uma troca no campo de batalha e de alguns personagens que estavam envolvidos nesse conflito. Agora a batalha aconteceria aqui no mundo, a partir do Jardim do Éden. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a entrarem nesse conflito, foram derrotados. 4.000 anos os seres humanos tentam vencer o diabo e não conseguem. Até que finalmente o Miguel, mais uma vez, vem agora ao nosso mundo para lutar por si mesmo contra Satanás, e ali estava deflagrada a Segunda Guerra Universal. Quando Jesus se aproximava do clímax dessa batalha, ele chega a dizer: agora chegou a hora de ser expulso o príncipe do quê? Deste mundo. Ou seja, mais uma vez uma expulsão seria necessária, só que agora não do céu, mas do planeta Terra. E louvado seja Deus, porque essa foi a segunda derrota do diabo através do Senhor Jesus Cristo. Porém, a guerra não terminou. E desde o Calvário até os dias de hoje, nós entramos no que eu chamo de terceira e última guerra universal, que já está chegando muito próximo do seu clímax, e João, o profeta de Pátimos, nos apresenta detalhes sobre essa guerra no texto que acabamos de ler. E fica muito claro que é uma guerra quando nós vemos aqui o texto dizendo que é uma peleja que acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ele ainda acrescenta uma informação dizendo que essa guerra ela acontece no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para nós resumirmos os conceitos principais que estão presentes no texto, em primeiro lugar, quando a Bíblia fala sobre o Armagedon, nós precisamos entender que a Bíblia está falando de uma guerra, de uma batalha. É impossível para um cristão entender o mundo e entender os problemas que sucedem no planeta Terra se nós não lemos o mundo sobre as lentes do grande conflito entre o bem e o mal. Muitos seres humanos, com a mente influenciada hoje pelo avanço científico, estão ignorando o mundo espiritual. Pessoas que têm problemas conjugais, pessoas que têm problemas das mais diversas áreas possíveis e até inimagináveis, às vezes deixam de entender que os problemas da sua vida são fruto de uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E o Armagedon deixa muito claro que nós vivemos no meio de uma guerra. O segundo conceito que precisamos extrair dali é que essa não é uma guerra física. Ela é uma guerra primariamente de caráter o quê? Espiritual.
E de onde concluo eu que essa é uma guerra de caráter espiritual? Simples, se nós prestamos atenção ao texto, ali diz que nessa guerra está presente o dragão, a besta e um outro personagem chamado de falso profeta. E ali diz que são demônios, ou seja, é lógico que não vai aparecer um dragão literal, uma besta literal. Portanto, se os personagens dessa guerra são simbólicos, concluo eu que essa é uma guerra espiritual. Portanto, Armagedon fala de uma guerra. Em segundo lugar, é uma guerra de caráter espiritual. Em terceiro lugar, quando essa guerra é apresentada na Bíblia, ela tem uma relação profunda com o dia do juízo. Tanto o juízo investigativo como o juízo final. De onde concluo eu essa teoria daqui? Porque o texto diz que essa guerra acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra dia em maiúsculo, ou na maioria das vezes, ela está apontando para o dia do juízo de Deus. A palavra dia vem do original Yom, que inclusive na Bíblia é usado para Yom Kippur, que é o dia da expiação. Portanto, quando a Bíblia fala de Armagedon, fala sobre uma guerra de caráter espiritual e que aponta para o dia do julgamento de Deus, onde todos os seres humanos tomarão as últimas decisões da sua vida. É importante o que estamos tratando aqui. E então, finalmente, outro detalhe interessante que o texto nos mostra é que Armagedon não é o nome de uma batalha, como muitos pensam. A maioria das pessoas pensa que Armagedon é um título de uma guerra que Deus deu, não sei por que razão, mas as pessoas acham que é isso. Armagedon é o nome de uma batalha. Não. Tampouco Armagedon tem a ver com asteroides, meteoritos ou coisas dessa natureza, como Hollywood tenta empurrar pela sua indústria cinematográfica. Eu não sei quantos lembram, há alguns anos foi aí publicado um filme chamado Armagedon, justamente estrelado, eu acho que era Nicolas Cage, eu não lembro o nome agora, ou se foi Bruce Willis, não lembro, sempre confundo os dois, mas enfim, isso não interessa quem foi, o que interessa é que a história mostrava que esse ator estaria salvando o planeta Terra, que estava na rota de colisão de um asteroide. A pergunta é, o Armagedon bíblico tem alguma coisa a ver com asteroide? Não. O único objetivo de Hollywood com isso é simplesmente confundir a cabeça dos seres humanos naquilo que filósofos chamam de desconstrucionismo, ou seja, o que foi construído pelos cristãos ao longo de tantos anos, nós precisamos desconstruir com ideias que não têm nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, não sei quantos perderam o tempo assistindo o filme de Noé e de Moisés, que saiu há poucos anos atrás, e o filme de Bíblia só tem o título, porque o restante não tem nada a ver com a Bíblia. Então, Armagedon, pelo que nós vemos na palavra, é o nome do quê? É o nome de uma guerra? Não, é o nome de um lugar. Em conclusão, sabemos então pelo texto que Armagedon é uma guerra de caráter espiritual. Além disso, é uma guerra que aponta para o dia do juízo investigativo e do juízo final de Deus, e finalmente também nos leva para um lugar. A pergunta é então, irmão Jefferson, esse lugar é literal? Não, porque se a batalha é espiritual, se os personagens da batalha são simbólicos, é óbvio que esse lugar é um símbolo também, mas nós precisamos saber que lugar é esse para entendermos o caráter dessa guerra. Bom, o interessante é que se nós estudamos esse texto, ou o Armagedon, baseado nos estudos bíblicos adventistas que aprendemos a dar, ou seja, quando nós damos um estudo, nós chegamos às pessoas e dizemos assim, bom, o método de estudar a Bíblia da maneira correta é assim, um pouco aqui e um pouco ali. O problema é que se você fizer isso com Armagedon, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque a palavra Armagedon só aparece uma única vez na Bíblia, que é no livro do Apocalipse. Se eu uso uma concordância bíblica para entender então o que é o Armagedon, eu não vou entender nada, porque não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia a palavra Armagedon. Ah, mas então eu devo ir para um mapa, e eu devo buscar que lugar é esse chamado Armagedon. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai encontrar nenhum lugar no mundo com esse nome, porque não existe nenhum lugar no mundo chamado Armagedon.
Então, como saber que lugar é esse? Para eu entender o que Deus quer dizer com o juízo final, com uma guerra espiritual e uma batalha nos nossos dias envolvendo o bem e o mal. O texto nos dá um indicativo muito importante. João escreveu o Apocalipse, vamos ver quem lembra aqui, em que idioma? Qual foi o idioma que João usou para escrever o Apocalipse? O grego, ok? O Espírito Santo foi tão específico no texto, que é como se ele dissesse assim, olha, povo de espinho, se vocês querem entender o Armagedon, não adianta buscar o sentido dessa palavra no grego, que é o idioma que João escreveu no Novo Testamento. E aí ele diz assim, então os ajuntaram no lugar que em que idioma se chama Armagedon? Hebraico, ou seja, a intenção do Espírito Santo é despertar o estudioso da Bíblia para o seguinte, para entender o Armagedon, você precisa buscar o sentido dessa palavra no hebraico. A pergunta é, o que significa Armagedon em hebraico? Armagedon é uma palavra composta por duas palavras. A primeira, raiz, har, que ali foi transliterado como ar. Har, em hebraico, significa literalmente monte. E Magedon significa, e aí sim é o nome de um lugar que existe em Israel, Megido. Magedon é só a transliteração de Megido. Então, Armagedon significa literalmente Monte de Megido. E aí, se eu vou ao mapa de Israel, e mesmo ao Antigo Testamento, eu descubro que Megido foi um lugar onde foram travadas as guerras mais importantes da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, a batalha de Gideão e dos 300 aconteceu em Megido. Mas, irmão Jefferson, então Megido era um monte? Não, Megido era um vale. E por essa razão os exércitos se reuniam ali para travarem batalhas. Então os inimigos se juntavam de um lado, o povo de Deus se juntava do outro, e como a planície era muito vasta, eles lutavam ali, disputas territoriais, religiosas e etc. Mas então você está confundindo a minha cabeça, porque você diz que Armagedon é um monte de Megido, e você está dizendo que Megido é um vale? Sim, mas calma lá. Se nós vamos a um mapa de Israel, nós vamos encontrar que aqui está o Vale de Megido. Houveram outras guerras ali, mas a gente não tem tempo de falar sobre todas elas. Aqui está o vale. E indo mais ao norte do mapa, se aproximando do mar Mediterrâneo aqui do lado esquerdo, um único monte de expressão, de importância que está ali no Vale de Megido. Que monte é? Quem enxerga ali? Que monte é? O Monte Carmelo. Ah, então já entendi. É isso mesmo que você está pensando. Quando a Bíblia diz assim, olha, então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o objetivo do Senhor é assim, povo de espinho, se vocês querem entender a última batalha entre o bem e o mal, vocês precisam estudar o que aconteceu no Monte Carmelo, porque o que aconteceu ali é uma miniatura, é uma guerra micro da guerra macrocósmica aqui entre o bem e o mal nos últimos dias. E o que nós vamos fazer? Nós temos que estudar o que aconteceu no Monte Carmelo. Eu não tenho tempo hoje aqui para a gente se aprofundar em todos os detalhes do monte, desafio você depois a estudar isso com calma, com bastante critério, mas eu quero separar apenas 2 detalhes que nos interessam para essa semana sobre o Monte Carmelo, e que tem tudo a ver com a batalha entre o bem e o mal em nossos dias. E a primeira pergunta que você deve fazer, é assim que a gente estuda a Bíblia, tá? Quando você pega um texto bíblico, você deve fazer perguntas para o texto, inclusive isso é metodologia científica. Você deve problematizar o texto. Então, se o Espírito Santo diz, estude o Monte Carmelo, pelo menos para mim, o que mais me interessa saber ali no monte é o seguinte, por que razão essa guerra aconteceu naquele lugar? Qual foi o motivo dessa batalha? Então vamos lá, o texto de 1 Reis, capítulo 18, versos 17 ao 18, nos responderá a questão. Diz assim o texto, e depois o 21. Vendo Acabe, olha para Elias e diz assim, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o quê, queridos?
Eu quero ouvir isso mais forte, porque deixastes o quê? Os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Ou seja, presta atenção aqui, o que estava no âmago da batalha entre o bem e o mal no Monte Carmelo? Qual era o motivo da guerra no Monte Carmelo? Qual era? Os mandamentos de Deus. A lei de Deus estava no próprio centro da guerra. Elias de um lado defendendo a lei, amando a lei, ensinando a obediência à lei, a santidade da lei, e um outro povo de outro lado dizendo assim, não é bem assim, a lei foi abolida, ou ela pode ser obedecida, mas mais ou menos você vai pecando, e quando Jesus voltar, ele melhora a sua vida, e as pessoas vão levando a coisa meio de qualquer jeito. E ali estava então a guerra deflagrada no monte. Não bastasse isso, o versículo 21 para mim é sensacional, porque ele mostra que no Monte Carmelo havia um relativismo ali incipiente. Olha o que diz o texto. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre quantos pensamentos? 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o, porém o povo nada respondeu. Ou seja, não existe nada melhor do que um bom laodiceano, confortavelmente deitado, e hoje quando eu vinha para cá, tive a oportunidade, lá no Brasil isso não é muito comum, mas de me banhar em uma banheira na casa do irmão Toninho, e coloquei ali uma água morninha, quentinha, tão agradável, não é? E é mais ou menos o que os adoradores de Deus e de Baal sentiam aqui. É tão agradável esse comportamento relativista, adotando princípios do mundo e ao mesmo tempo obedecendo algumas coisas de Deus, que quando Elias diz, saiam de cima do muro, tomem uma decisão, escolham o diabo ou escolham a Deus. O que o povo fez? Nada. Portanto, nós temos ali, se eu pudesse resumir, em uma única palavra, o problema do grande conflito entre o bem e o mal no Monte Carmelo. Que palavra você escolheria? Uma única palavra. Eu não ouvi ainda. Mornidão, não é a que eu quero ainda. Alguém? Adoração. O grande problema do conflito no Monte Carmelo era um problema na área da adoração. Adoração. Lembra que eu disse ontem que muitos cristãos hoje pensam que o grande conflito entre o bem e o mal acontece entre uma polarização de crentes e ateus, onde algumas pessoas acreditam em Deus e um outro grupo de pessoas não acreditam em Deus. Posso ser bem sincero com vocês? O ateísmo é só uma diversão e um passatempo de Satanás para ludibriar ou enganar um bando de intelectuais que se acham inteligentíssimos para acreditar na existência de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque nem mesmo o diabo não acredita que Deus existe. A Bíblia diz no livro de Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e fazem o quê? Estremecem na presença desse Deus. Portanto, o ateísmo é só uma diversão de Satanás. Não é a raiz do problema do grande conflito entre o bem e o mal. O que está na raiz do problema no grande conflito é um conflito entre 2 grupos de adoradores. Um grupo de verdadeiros adoradores e um outro grupo de falsos adoradores. Esse é o problema do conflito. E aí, entendendo que o Carmelo é uma miniatura do conflito nos últimos dias, é óbvio que, lembrando de tudo que estudamos ao longo da semana, por que o diabo quer colocar o relativismo na sua vida, o pluralismo na sua vida, o ecumenismo na sua vida, ou os métodos litúrgicos e ortodoxos que comentamos ontem aqui à noite? Qual é o grande objetivo de Satanás? É converter você em um falso adorador. Quem entendeu, diga amém. Esse é o objetivo dele. E aí o nosso problema é que nós pensamos que adorar a Deus é um evento onde nós marcamos um dia e uma hora para irmos a um local específico de adoração como a igreja. Isso também faz parte da adoração, mas isso não é o suprassumo da adoração. A adoração, repito uma frase que eu tenho dito muitas vezes aqui essa semana, é um estilo de vida. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Os 3 amigos de Daniel na Babilônia. Nabucodonosor manda levantar uma estátua na província de Dura. Ordena a todas as pessoas que ali estavam a adorar aquela estátua. Vamos supor que os cristãos esquizofrênicos dos dias de hoje
os pós-modernos, estivessem ali naquele lugar e fossem os 3 amigos de Daniel. Possivelmente, esses cristãos fariam assim: Senhor, o Senhor sabe que eu lhe adoro dentro do meu coração. Portanto, aceita a minha adoração, mesmo no meio desse problema, só para que eu não seja aqui radical e intolerante no meio dessas pessoas. Mas o Senhor sabe o que vai aqui dentro, Senhor. Não seria assim? Muito provavelmente. Mas sabe por que isso não é adoração? Porque a adoração tem a ver com o estilo de vida. E uma vez que o problema ali na província de Dura era se ajoelha e ore, então os amigos de Daniel precisavam mostrar com a sua vida que eles não adoravam ao diabo. Portanto, se o desafio era ficar de joelho, eles ficaram de pé. Se fosse o contrário, se o desafio fosse ficar de pé, eles ficariam de joelho, porque o objetivo era mostrar na vida deles que eles adoravam a um Deus diferente e verdadeiro. Ok? Bom, portanto, o grande problema é na área da adoração, e o mundo cristão estará e já está polarizado nessa área. Nós já estamos nas iminências do clímax do grande conflito entre o bem e o mal, ou do Armagedon nos últimos dias. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: bom, já sabemos qual foi o motivo da batalha. O que me interessa saber agora, então, é como resolver o problema. O que Deus propôs ali no Monte Carmelo. E aí, no mesmo livro de Reis, capítulo 18, nós encontramos que ele deu uma missão para o profeta Elias. E então ele vai dizer o seguinte aqui: Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias então fez o quê, queridos? Me ajudem, fez o quê? Restaurou o que ele restaurou? O altar do Senhor, que estava como? Restaurar o altar é como se Elias estivesse restaurando a verdadeira o quê? A adoração. Então a missão de Elias no Monte Carmelo, no meio daquele bando de falsos adoradores, e não era pouca gente, tinha muita gente ali no monte, o objetivo desse homem de Deus, imagine só, o diabo poderia ter colocado na cabeça dele: mas cara, você é a minoria, a maioria está ali, eles estão cultuando e tal, por que você não se junta com eles? Elias não estava preocupado com o que a maioria estava fazendo, a preocupação de Elias era fazer a vontade de Deus. E então Elias está ali no monte, ele faz uma proposta agora: olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos levantar um altar, eu levanto um altar, vocês levantam o altar de vocês, cada um vai colocar um novilho em cima do altar, e o Deus que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro. 9 horas da manhã, os falsos profetas de Baal ficaram fazendo ali um culto, mas desse bem do jeito que a maioria dos cristãos hoje gostam. Gritando, pulando, caindo, rodando. Quando já não bastava mais, eles começaram a se autoflagelar e nada acontecia. Ellen White diz que Elias estava atento, porque ele sabia que um pequeno descuido eles poderiam fazer alguma coisa ali para enganar o povo, e ele estava extremamente atento. Quando então, às 3 horas da tarde, com um gesto, ele ordena que aquele culto falso seja interrompido. Elias então ordena que os homens que estavam... Esse homem estava cheio do Espírito de Deus, porque não tinha outra forma, era um homem dando ordens ainda para os outros, e aí ele diz assim: olha, 3 cântaros de água, enche de água, traga-os para mim. E quando os cântaros foram preenchidos, Elias os pegou e jogou sobre o altar que ele já tinha restaurado. Eu fico imaginando, a cena deve ter sido linda. Lá em cima do Monte Carmelo, 12 pedras jogadas ali para todos os lados, porque o altar estava bagunçado, ou seja, a verdadeira adoração tinha sido destruída. Elias começa a pegar as 12 pedras e colocá-las ordenadamente. E então ele joga os 3 cântaros de água, coloca o novilho sobre o altar e diz assim: Senhor, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus que reina sobre Israel. Nesse momento, imediatamente fogo desce do céu, lambe a água, lambe o altar, consome o sacrifício, e todos os falsos adoradores que estavam ali começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Portanto, o grande conflito micro do Monte Carmelo, ele pode ser resumido num problema adoração e numa solução que é restaurar a verdadeira adoração.
É óbvio que nos últimos dias o grande conflito entre o bem e o mal será também um conflito na área da adoração, onde Deus levantará um povo para restaurar no mundo a verdadeira o quê? Adoração. É óbvio, porque já disse que o Monte Carmelo é um tipo do antítipo que nós vivemos nos últimos dias. Bom, a pergunta é a seguinte. O livro do Apocalipse fala, por exemplo, de Jezabel. Vocês lembram? Ela está nomeada no Apocalipse, Jezabel, não é? Ela aparece ali por nome. Nós sabemos que mulher em profecia é símbolo do quê? Igreja. Portanto, no Apocalipse nós temos Jezabel, que é símbolo de uma igreja que introduz no mundo a falsa adoração, a igreja romana e o protestantismo apostatado, que são responsáveis por esses estilos de adoração que Deus abomina. A minha pergunta é, quem foi no Monte Carmelo que Deus usou para restaurar a verdadeira adoração? Como ele se chama? Elias. Eu pergunto o seguinte, onde está Elias no Apocalipse? Mas como assim, Jefferson? Que história é essa? Onde está Elias? Quem disse que Elias precisa aparecer de novo? Olha lá. Preste atenção, eu quero que você aqui agora, muito atento, primeiro no texto de cima, Apocalipse 16, versículo 14. Embora a Bíblia no Apocalipse não fale de Elias, o Senhor nos deixou, ali o texto está sublinhado, um conectivo, o que eu chamo de uma peça do quebra-cabeça desse estudo que estamos fazendo, para conectar o texto do Apocalipse com outra citação da Bíblia. Então, o conectivo, presta atenção aqui, é essa expressão. A batalha do Armagedon acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos agora ao último livro do Antigo Testamento, no último capítulo, último versículo, porque foi a última profecia que Deus fez no Antigo Testamento, a Bíblia diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta o quê? Elias, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Entenderam? Vocês entenderam a relação do texto do Apocalipse com o texto de Malaquias? O que Deus está dizendo aqui? Olha, presta atenção, porque eu vou enviar o profeta Elias antes do Armagedon, porque o grande e terrível dia do Senhor é o mesmo grande dia do Deus Todo-Poderoso, que por sua vez tem a ver com o Armagedon. Deus está prometendo, portanto, enviar um Elias para fazer, digamos, oposição a Jezabel nos últimos dias. Conclusão que eu chego, se Jezabel é uma igreja falsa, Elias precisa ser uma igreja verdadeira. Eu acho que alguns já estão imaginando, né? Alguma coisinha aí. Quem seria o terceiro Elias? Como assim terceiro Elias? Porque a Bíblia tem 3 Elias. Ela tem o Elias do Antigo Testamento, que é o Elias tisbita, o mais conhecido. Tem o Elias do Novo Testamento. Quem é o Elias do Novo Testamento? João Batista. Só que alguns pensam que João Batista cumpriu essa profecia aqui. Não. Porque a primeira vinda de Jesus não foi o grande e terrível dia do Senhor. A primeira vinda dele foi para instituir o reino da graça. Agora, a segunda vinda, sim, será o grande e terrível dia do Senhor. E é nessa vinda que Deus promete enviar o profeta Elias. Agora, quer ver algo interessante? Então, nós temos o Elias do Antigo Testamento, o Elias do Novo Testamento e o Elias profético ou escatológico. E a relação entre os 3 é muito interessante. Porque, por exemplo, o Elias do Antigo Testamento tinha uma maneira diferente de se vestir? Sim ou não? Tinha, né? E o Elias do Novo Testamento também tinha uma vestimenta diferente do restante da sociedade? Sim ou não? Pergunto, será que o Elias dos últimos dias também terá um comportamento do vestuário distinto do restante da sociedade? Sim ou não? É claro que sim. Outro detalhe, o Elias do Novo Testamento não tinha uma alimentação diferente do restante da sociedade? Sim ou não? Tinha. E o do Antigo Testamento? Também se alimentava diferente? Aí alguns chegam para mim e dizem assim, mas irmão, o Elias do Antigo Testamento comia carne. E de fato comeu. Na primeira vez que ele foi para o ribeiro de Querite, quando ele foi alimentado pelos corvos, a Bíblia diz que os corvos levaram para ele pão e carne. Porém, olha só a sacada, a história que está contida ali, a simbologia. Elias estava no início do seu ministério quando ele vai para o ribeiro de Querite. Quando ele está agora no final do ministério,
indo para se esconder no Monte Horebe, a Bíblia diz que de novo ele é alimentado por anjos, mas agora os anjos dão para ele só o quê? Pão e água, não carne. Ou seja, o Elias do Antigo Testamento mostra inclusive o desenvolvimento na reforma de saúde que os últimos Elias precisam ter para preparar o mundo para a vinda de Jesus. Não é maravilhoso? Ou seja, nós começamos comendo algumas coisas, mas no meio da trajetória para preparar o mundo para o movimento final profético, nós vamos mudando a nossa dieta alimentar. Poderia citar aqui até a habitação. Os lugares onde João Batista vivia e Elias vivia eram um pouco peculiares, diferentes dos outros. E eu citaria aqui uma infinidade de coisas. Enfim. Inclusive, essa eu não posso deixar de fora, porque essa é muito interessante. Tanto Elias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como Elias profético, enfrentaram 3 grupos de inimigos. Querem ver? Vocês vão me ajudar. Como se chamava o rei que Elias enfrentou no Antigo Testamento? Acabe. Mas eu costumo dizer que Acabe tinha uma esposa feminista. Essa mulher é bem feminista. E como ela se chamava? Jezabel. Então Acabe e Jezabel, mas Jezabel usava um outro grupo de pessoas através dos quais ela enganava o povo de Deus na adoração. Quem eram? Os falsos o quê? Falsos profetas. Interessante, 3 grupos. Será que o Elias do Novo Testamento também enfrentou 3 grupos? Como era o nome do rei? Herodes. Mas Herodes também tinha uma esposa feminista, não tinha? Como ela se chamava? Herodias. Mas Herodias também usou uma outra pessoa para pedir a cabeça de João Batista. Quem era? A sua filha chamada Salomé. Mas o que isso tem a ver com o Elias dos últimos dias? Lá no Armagedon, a Bíblia diz que 3 inimigos estarão ali para enfrentar o povo de Deus. O dragão, a besta e o quê? O falso profeta. E na tipologia, Acabe representa o dragão, a besta é representada por Jezabel e os falsos profetas pelo falso profeta do Apocalipse. É perfeita a tipologia. Perfeita. E é por isso que amanhã nós vamos entender o que tem a ver a pergunta que Deus faz para Elias, no nosso contexto. Que fazes aqui, Elias? Por hoje eu quero agora provar para vocês, já me adiantei em algumas coisas, quem é o Elias proféticos, o Elias do Novo Testamento. E aí então nós vamos recorrer, por exemplo, o próprio Senhor Jesus falou sobre a vinda desse terceiro Elias. Quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras com os discípulos perguntaram a ele o seguinte: olha, Senhor, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E aí a resposta de Jesus é fantástica, é cheia de significado. Ele dá uma resposta assim muito profunda, dizendo o seguinte: então Jesus respondeu, de fato, Elias o quê? Virá e fará o quê? Restaurará quantas coisas? Amém? Olha que fantástico, tem tudo a ver com o Carmelo. Ele não só aponta a vinda de Elias para o futuro, ele não estava falando só de João Batista, porque se ele estivesse falando de João Batista, a palavra seria, de fato, Elias veio e restaurou, ou no mínimo, como dizem vocês, lá no Brasil a gente fala está restaurando, aqui em Portugal vocês dizem está a restaurar todas as coisas, mas não, o verbo está no futuro, dizendo que um Elias ainda viria e restauraria todas as coisas que dizem respeito à verdadeira adoração. Mas então, irmão Jefferson, como descobrir na Bíblia quando foi o surgimento do terceiro Elias? E agora nós vamos entrar no universo de um Deus fantástico. Quando a gente estuda profecias, as pessoas assim, às vezes ficam muito assustadas, porque é muito difícil. Não, é só termos calma, oração, porque o passo a passo da Bíblia está todo dado. É um pouquinho mais difícil, mas Deus não tem o objetivo de deixar você confuso. Deus tem o objetivo, tanto que o início do livro do Apocalipse é bem claro, dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem o quê? Acontecer. Ou seja, Deus quer revelar o futuro para a sua igreja. Então, ele nos deu alguns sinais astronômicos. Em um texto muito conhecido de nós, adventistas, no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 e 31. E eu quero que você se lembre daquela pecinha do quebra-cabeça lá do Apocalipse, e que também apareceu em Malaquias.
Aí a Bíblia diz assim, olha só, os sinais estão aqui, ó. Não, perdão, primeiro ele vai profetizar. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós estamos em busca de um profeta Elias. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A pergunta é quando? Verso 31. O sol se converterá em trevas. Primeiro sinal astronômico. E a lua em sangue. Segundo sinal. Agora vem a peça do quebra-cabeça. Antes que venha o grande e terrível dia do quê? Então é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, quando eu estiver para enviar o profeta Elias, o grande dia do Senhor, lá em Malaquias, quando o Armagedon estiver próximo de acontecer, eu enviarei sinais no céu, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então, quando esses sinais aparecerem, é um sinal que eu estou enviando para o mundo de que Elias está próximo de surgir e, finalmente, o grande dia do juízo está chegando. Jesus, ainda em Mateus 24, vai acrescentar mais um sinal. Aqui ele vai falar de várias coisas, das tribulações, dos dias abreviados e etc. Mas o que nos interessa está aqui, verso 29. E ele vai dar mais um sinal astronômico. Logo depois, ou logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, Joel falou do sol. A lua não dará sua claridade, Joel falou da lua. Mas Jesus acrescenta um terceiro sinal, dizendo: as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vamos fechar tudo isso daqui dentro de um gráfico para facilitar o nosso entendimento e então concluirmos se Elias, afinal de contas, já veio, está presente ou ainda virá. Vamos lá então. A grande tribulação que o Senhor Jesus menciona em Mateus 24 é aquela que conhecemos muito bem. Vai do ano 538 a 1798, que é o período de 1260 anos de perseguição papal, supremacia papal. Mas Jesus diz que a tribulação seria o quê? Abreviada. Quando isso aconteceu, Ellen White mesmo, no livro O Grande Conflito, sugere o ano de 1776 como um marco para a abreviação da Grande Tribulação. O que aconteceu nesse ano que foi tão importante? Por sinal, foi lá na América. Os Estados Unidos da América declararam a sua independência. Então, nesse ano, o mundo agora europeu, os protestantes que aqui viviam, sabem que do outro lado do mundo há um país que se estabelece ou se edifica sob princípios assim absurdamente novos para um mundo medieval. Os princípios da liberdade de consciência e religiosa, onde a intenção deles era levantar uma igreja sem papa e um estado sem rei. Ellen White diz que a mão de Deus estava abençoando os Estados Unidos da América, porque ali estava o povo de Deus, ali estava o seu povo sincero, fugindo das perseguições aqui na Europa. E então, apenas 4 anos depois da independência dos Estados Unidos, Deus envia o primeiro sinal no céu. A pergunta é, aonde? Em que lugar do mundo? Onde Deus enviou o sinal do escurecimento do sol? Sei, alguns aqui sabem em que lugar foi? No próprio Estados Unidos. E aí a Bíblia diz que quando o sol, e eu não tenho tempo aqui para explicar com detalhes, leiam o capítulo 20 do livro Grande Conflito, porque Ellen White dá detalhes do que aconteceu nesse dia, de registros, inclusive jornalísticos daquela época, falando sobre o evento chamado de Day Dark, ou Dia Escuro. Curiosamente, no mesmo dia, quando o sol se pôs e a lua apareceu no céu, a lua apareceu como? Avermelhada, também nos Estados Unidos. Para quem gosta de maior precisão, dia 19 de maio do ano de 1780, no estado da Nova Inglaterra. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, presta atenção, porque é nesse país e próximo dessa época que eu levantarei o profeta Elias. Alguns anos se passaram, chegamos no ano 1798, a ferida mortal no papado, e então 1833. Estamos aqui agora, no início da formação de um grande movimento nos Estados Unidos, conhecido como Grande Despertar Religioso, liderado por um homem chamado Guilherme Miller.
No ano de 1833, os registros, inclusive, nos dizem que foi o ano em que Miller recebeu até um aval da sua igreja batista para anunciar a mensagem de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Nesse mesmo ano, lá nos Estados Unidos, acontece o terceiro e último sinal astronômico, a queda das estrelas. Agora, pensa o seguinte comigo. Imagine vocês vivendo nos Estados Unidos, ou aqui em Espinho mesmo, e aí o pastor Luiz está pregando, na época de 1833, sobre Joel e Mateus 24. E aí o pastor Luiz abre a Bíblia e começa a mostrar para vocês, dizendo, queridos, no ano de 1780, 2 dos sinais que Jesus nos deu já se cumpriram. O sol escureceu e ele conta detalhes sobre esse dia, a lua se tornou em sangue e agora, no ano de 1833, os nossos olhos estão contemplando o terceiro e último sinal dado por Jesus Cristo. Sabe o que isso significa, queridos? Segundo a Bíblia, em Mateus 24, Jesus diz que depois das estrelas caírem dos céus, ele voltaria nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Portanto, se preparem, porque Jesus Cristo está voltando. Já parou para pensar? Dizem os registros que naquela época, os homens que aceitavam essa mensagem fechavam os bares, orgulhoso se tornava humilde, avarento se tornava liberal, as pessoas começaram a encher as igrejas porque elas queriam que Cristo estava voltando, mas elas não sabiam de um detalhe, não era Jesus quem estava voltando, Deus estava anunciando em primeiro lugar o dia do juízo e em segundo lugar o surgimento de que profeta mesmo? Elias. E a pergunta ainda segue. Eu sei que você já tem a resposta. Quem era o Elias que estava surgindo ali? Pera lá, calma aí. O diabo estuda a profecia, sim ou não? E como estuda? Talvez se todos nós nos assentássemos numa mesa com ele aqui juntos, a gente levaria uma surra estudando profecia com ele. A prova disso é que quando Jesus veio pela primeira vez, nascendo na cidade de Belém, a igreja sabia disso? Estava preparada para isso? Não, porque eles ignoraram as profecias que apontavam para aquele evento. Mas pergunto, o diabo estava atento para o nascimento de Jesus, sim ou não? Tanto estava que o que ele fez? Colocou Herodes para matar as crianças que nasceram lá naquela região. Portanto, o diabo estuda. Ele sabia disso aqui, ó. Ele sabia, e muito melhor do que eu, talvez tenham muitos detalhes aí, que eu nem sei, nem saiba, e eu creio que no céu, quando a gente se assentar lá naquelas relvas maravilhosas, já pensou no céu a gente ouvindo o estudo bíblico dado por Jesus? Eu imagino a gente sentando lá, Jesus pegando a Bíblia e mostrando para nós, olha só, aqui está escrito isso, e a gente, como eu nunca enxerguei isso na Bíblia, a gente vai surpreender, eu tenho certeza. Bom, e então, até me perdi no que eu estava falando. Mas, enfim, o Senhor Jesus, então, ou melhor, o movimento milerita 1833, lembrei, o diabo sabe. E o que ele começou a fazer? O que em teologia nós chamamos de espetáculo paralelo. Satanás sabia que era o profeta Elias que estava surgindo, ele conhecia a profecia do Apocalipse, a profecia de Malaquias, os sinais astronômicos de Joel, e ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para enganar o povo. O que ele começou a fazer? Levantar um monte de movimentos para confundir a cabeça do povo que vivia naquela época e que vive até os dias de hoje. Porque as pessoas olham para essa época ali, mais ou menos, 1840 e pouco, 50 e pouco, e eles dizem, olha, o momento do mundo que surgiu as maiores loucuras do planeta foi nessa época. Quais delas? Por exemplo, cito aqui as batidas misteriosas das irmãs Fox. Lembram? Ellen White fala no livro Primeiros Escritos, elas ouviram golpes nas paredes, interpretaram que eram os espíritos se comunicando com elas, não sei quem sabe dessa informação, as irmãs Fox eram extremamente amigas da Madame Blavatsky, conhecida até hoje como a matriarca do satanismo moderno. E então elas interpretam as batidas como a comunicação dos espíritos, e ali surge o que nós conhecemos hoje como espiritismo moderno. Outro movimento que surge mais ou menos na mesma época é um movimento muito parecido inclusive com o nosso, onde um homem chamado Smith, que era profeta,
recebe a visita de um anjo chamado Moroni, que entrega para ele placas de ouro com uma mensagem especial para ser entregue ao mundo. E que, por sinal, eu descobri que esse movimento aqui em Portugal é muito maior do que o nosso. Bom, outro movimento que surge mais ou menos no mesmo período, não nos Estados Unidos, é um movimento marxista. No ano de 1848, olhe a data, foi publicado o livro mais famoso de Marx, o Manifesto Comunista, que moldaria a visão de mundo de muitas outras pessoas. Quer mais um? Darwin, nas notas do seu livro Origem das Espécies, diz que as primeiras páginas do livro ele começou a escrever, sabe em que ano? 1844. E eu poderia citar muitos outros movimentos, como o movimento positivista, o movimento feminista, tudo surgindo mais ou menos nessa época, e alguns deles até meio próximo do local onde surgiria o profeta Elias. A questão é a seguinte: quando eu faço um levantamento das características de Elias, que o objetivo é restaurar a verdadeira adoração, restaurar a lei de Deus, ensinar às pessoas um estilo de vida totalmente diferente e, acima de tudo, preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. A única conclusão que eu chego, e eu não digo isso aqui porque eu sou funcionário da igreja, porque eu sou pago pela igreja, e poderia até ser, não teria problema nenhum para fazer o que eu faço, mas digo isso aqui como qualquer um da maioria que estão aqui sentados. Eu sou membro da igreja, mas ao estudar a Bíblia, a palavra de Deus, eu concluo que o profeta Elias dos últimos dias que Deus levantou é a igreja adventista do sétimo dia, e louvado seja Deus por isso. Você consegue entender agora o que significa, ou pelo menos um pouquinho, ser um adventista do sétimo dia? Ou seja, tem uma Jezabel que é uma igreja falsa. E para, assim, fazer uma oposição à igreja e à religião e à adoração falsa, Deus levanta um movimento verdadeiro de caráter profético com o objetivo de restaurar a verdadeira adoração. Agora, me permita abrir um parênteses. Os adventistas do sétimo dia são os únicos que salvam? É a única igreja que salva as pessoas? Não. Quando Elias foi para o Monte Carmelo, desceu de lá e fugiu para o Monte Horebe, ele olhou para Deus dizendo assim: Senhor, eu sou o único, eu sou o cara, não tem mais ninguém aqui. O que Deus disse para ele? Elias, baixa a sua bola, porque você não é o único, tem mais quantos? 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Portanto, a igreja adventista não é a única que salva. Porém, a igreja adventista é sim, e me permitam dizer, se há alguma visita aqui, nós precisamos ser sinceros com vocês, ela é sim a única igreja que tem uma identidade e uma missão diferente de todas as outras igrejas que estão aí fora. Não fosse isso, não teria nem razão de existir igreja adventista do sétimo dia. Porque nós fomos levantados com o propósito, e no sábado nós vamos concluir a semana entendendo qual é a missão que Deus deu para nós adventistas. Hoje a gente está entendendo a identidade. Qual é a nossa identidade? Profeta Elias. É motivo da gente sair daqui batendo no peito, cheio de orgulho, dizendo: nossa, que coisa fenomenal, eu sou Elias, e não tem para ninguém. É isso? Não. Você deve sair pelas portas dessa igreja aqui hoje com o coração contrito, entendendo que Deus levantou você para uma missão solene e sagrada, nessa época onde pessoas estão sendo enganadas por explosões de heresias para todos os lados, falsos profetas, falsos cristos, falsas igrejas que estão seduzindo as pessoas com um falso evangelho. E Deus levantou você nessa época para apresentar para elas um caminho de esperança e de verdade para que elas possam herdar o reino dos céus. Amém. Foi para isso. Diferentemente do que muitos pensam, e o movimento adventista viveu essa experiência durante muito tempo, uma experiência de orgulho, assim, uma coisa de superioridade tremenda. Eu vou falar sobre isso no sábado. Se há uma característica marcante em Elias, e eu digo isso agora para quem aqui dentro tem aquele hábito de criticar a igreja, de falar mal dos pastores, dos líderes, de todo mundo, que não tem nada bom e tal, e etc e tal, olhe para Elias. Se nós somos Elias, quando Elias desceu do Monte Carmelo, Acabe ainda não tinha nem se convertido, mas a Bíblia diz que Elias era um homem tão humilde, um homem tão quebrantado na presença de Deus, que a palavra do Senhor diz que esse cara fez o quê? Você se lembra?
Ele saiu correndo na frente do carro de um rei ímpio, mas que ele reconhecia ainda como homem de Deus, porque Deus foi quem colocou ele. E se ele tivesse que sair, Deus tiraria ele, não seria Elias. Elias cumpriu a missão dele, saiu e ele ainda continuava servindo a sua igreja e o seu povo, correndo na frente do carro, debaixo de chuva, para guiar o carro do rei até o destino final. Sabe o que a Bíblia me mostra com isso? Ame a sua igreja. Ame os seus pastores, lutem por eles e por ela, porque o dono disso tudo aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, tenha muito cuidado. Ellen White é bem claro dizendo que quem condena a igreja, que diz que a igreja é Babilônia, isso e aquilo, está fazendo a obra do diabo e não a obra de Deus. Tem problemas na igreja? Tem. Não doutrinários. É óbvio que tem coisas que a gente olha e a gente fica indignado, mas se acalme, se aquiete. Aprenda a orar, a buscar a presença de Deus, porque eu volto a repetir, o dono dessa igreja é Deus. No passado, quando ele entendeu que era hora, ele tacou fogo no hospital, ele tacou fogo na casa publicadora, mostrando que ele é o dono. Nós temos uma missão a cumprir, mas entenda os nossos limites. Deus não nos chamou para fazermos o que ele só deve fazer dentro da sua igreja. Entenda os seus limites. Bom, para a gente finalizar, essa para mim é uma citação inspiradora. Ellen White, falando do movimento adventista, o terceiro e último Elias, ela diz assim: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem o quê? Embaixadores seus. Aonde? Em que lugar? Na derradeira obra de salvação. O que significa derradeira? Na última. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos vivendo na última igreja do Apocalipse, Laodiceia. No último selo, o sétimo. No toque da última trombeta, a sétima trombeta. Além disso, Jesus está no último compartimento do santuário celestial, o Santíssimo. Vemos aqui que vivemos na época do terceiro e último Elias. Como dizem vocês lá em Lisboa, pelo menos. Epa! O que isso significa? Que muito provavelmente os seus olhos, que estão contemplando esse pecador miserável aqui na frente, verão ainda nessa geração, sem passar pela morte, Jesus vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. É isso que significa. Vai depender do quê? Sábado nós vamos ver. Há uma missão a ser cumprida. Mas há essa possibilidade. A verdade é que nos escritos de Ellen White, desde 1844, ela diz que nunca foi da vontade de Deus que a volta de Jesus demorasse tanto tempo. Então Jesus já poderia ter voltado, ó. Por um lado foi bom, né? Porque a gente está vivo hoje e a gente pode morar no céu. Do contrário, nós não teríamos nem nascido. Mas é um fato. E então ela conclui essa citação dizendo assim, ó, e eu me arrepio quando eu leio essa frase destacada aqui em amarelo. O maior tesouro da verdade, em espanhol diz, la maior suma de la verdad, ou seja, a maior soma da verdade, já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas para o mundo. Uau! E eu me pergunto, que escolhas você tem feito para a sua vida nessa época? Olha, me dá um desespero no coração quando eu vejo pessoas que não conseguem abandonar, às vezes, um filminho por isso daqui. Que não conseguem deixar de assistir um youtuber lá na internet que está destruindo a vida dela, ou algum alimento que ela sabe que é prejudicial. Troca isso por essas coisas terrenas, passageiras. Queridos, nós estamos vivendo num grande conflito.
E a batalha que nós acabamos de ver aqui, que acontece em dimensões assim universais, cósmicas, elas acontecem todos os dias na sua vida. Todos os dias. Sabe quando você está na rua, e aí passa uma mulher ou um homem, e aí você é tentado para olhar? Sabe o que é isso? Toda vez que você é tentado, é como se Deus estivesse levando você para o jardim do Éden de novo, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal diante de você de novo, e quando a gente cai, nós estamos fazendo o que Adão e Eva fizeram. A nossa vida, ela se resume a escolhas que fazemos todos os dias. Todos os dias. Eu vi certa vez uma citação de Ellen White que eu achei fenomenal, e essa é daquelas que vale a pena anotar e nunca esqueci, onde ela diz assim: Deus dá as oportunidades e o êxito depende do uso que nós fazemos delas. Sabe o que é essa semana de oração aqui? Ela não vai mudar a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida são as escolhas que nós fazemos. Eu sei que eu faço semana de oração e, no máximo, isso daqui é dar assim um empurrãozinho em você. Essa semana ela vai valer nada para alguns e vai valer muito para outros. Sabe o que vai determinar? O que você vai fazer com a sua vida ao sair pelas portas dessa igreja aqui, quando você chegar na sua sociedade, na sua casa. Escolhas. Escolhas. Cristo ou Satanás? Sabe, eu termino com essa história muito conhecida. A serva do Senhor, ela viu um movimento adventista certa vez, representado por um grupo de pessoas que chegavam num caminho estreito, cheio de coisas. Carruagens, cavalos, bolsas, sapatos, roupas pesadas, e ali começaram a trajetória. E então, à medida que eles caminhavam, o trajeto se tornava estreito. Tão estreito que pouco a pouco eles iam se desfazendo das coisas, primeiro das carruagens, depois dos cavalos, mais à frente, para termos ideia, das bolsas, e então adiante, o caminho se tornou tão escorregadiço que eles tiveram que tirar até os sapatos dos pés. E ao tirarem os sapatos, a fim de terem maior aderência com o solo, ela diz que começaram a fazer calos, sentirem dores, e o sangue começou a escorrer. Nesse momento, algumas pessoas pensaram em desistir, e alguns até desistiram. Voltaram atrás, outros começaram a despencar pelo precipício, quando então, um outro grupo olha para as paredes e vê sangues manchados na parede. E ele chega à seguinte conclusão: olha, algumas pessoas já passaram por esse caminho e eu vejo que o sangue vai até o fim. Se eles conseguiram chegar, nós também podemos chegar. E aí eles andaram um pouco mais e o caminho se estreitou de tal forma que eles já não conseguiam nem mais ter equilíbrios. Tinham que se encostar na parede, andar assim grudados, quando então eles olham para o céu e cordas começam a ser atiradas. Tinha um problema. Eles olhavam para o alto e não viam onde as cordas estavam amarradas. Mas eles pegavam assim e via que estava firme. O que Deus queria deles? Fé, confiança em Deus. E eles pegaram aquelas cordas e eles seguiram, se equilibrando nas cordas no caminho, até que chegaram lá em um ponto onde tinha um precipício. E ali a fé era muito maior, porque eles tinham que agarrar agora na corda e saltar. Ellen White diz que ela viu o marido dela pegando impulso, correndo, se abraçando na corda, passando para o outro lado, quando então ele olha lá ao fundo, uma cidade toda de ouro. Um arco-íris da promessa, a árvore da vida. E ali então ela vê que outros atravessam essa jornada e diz assim, que valeu a pena. Cada sacrifício que fazemos aqui valerá a pena. Valerá a pena, queridos. E esse dia está chegando. O dia de vermos a cena mais gloriosa para mim, que é o encontro de Adão e Jesus Cristo. Não sei quantos já leram esse encontro no livro Grande Conflito, mas é emocionante. Emocionante. E não dá para desperdiçar esse momento, queridos. Não dá. Eu termino com isso, prometo. Ellen White diz que quando a gente chegar lá, ela vê Adão e o Senhor Jesus então está ali presente na cena. E Adão ele fica tão emocionado ao ver Jesus Cristo que ele se atira aos pés de Jesus, aos prantos. Quando então Jesus pega a coroa e coloca sobre a cabeça de Adão. Enquanto isso está acontecendo, sabe o quê? Todos os salvos estão ao redor contemplando a cena. E aí ele coloca a coroa na cabeça de Adão, e Adão se sente tão indigno de receber aquela coroa, que ele atira da cabeça e joga aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu não mereço,
é por causa do Senhor que eu estou aqui. E então, a cena segue, Jesus estende as mãos para Adão, ele o levanta, ele pega Adão e leva Adão, sabe para onde? Para o jardim do Éden. E Adão começa a ver as plantas que ele semeou, as flores que ele cultivou há mais ou menos 6.000, 7.000 anos atrás. E ele começa a reconhecer o seu lar, os caramanchés, como diz Ellen White, a casa que ele tinha montado para ele viver com Eva, e ele vê tudo. E aí Jesus pega ele e leva Adão para frente da árvore da vida. E ele pega o fruto e diz assim: meu filho, come, porque agora tu és digno de viver para sempre. Adão pega o fruto, come, e nesse momento, Ellen White diz que os anjos começam a voar e entregar harpas, e eu espero que nas nossas mãos. E então nós pegamos as harpas, e ela diz, e eu não sei como, porque eu não sei tocar esse instrumento, mas ela diz que nós começamos a entoar todos juntos o cântico do Cordeiro, que é o cântico da vitória de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E eu te pergunto, dá para perder uma cena dessa? É claro que não. Eu não vejo a hora de ouvir as palavras que dizem: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, toda criatura, animada e inanimada, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Amém. Santo Deus e querido Pai, ao mesmo tempo que o nosso coração se alegra, nós também ficamos quebrantados, Senhor, porque a missão é maior que nós. A identidade supera, Senhor, o que nós podemos ser ou imaginar que somos capazes de fazer. Eu olho para mim e vejo o pecado. Eu olho para mim e vejo que aqui dentro habita um lobo que precisa ser domado. E eu imagino que esse seja o sentimento de todos aqui. Quando nós olhamos para quem foi Elias, quem foi João Batista e o que nós somos, nós quase sentimos vontade de recuar. Mas a Tua palavra nos diz que o Teu poder será aperfeiçoado na nossa fraqueza. O Senhor só precisa que nessa noite aqui, vasos estejam colocados diante do Senhor. Porque Tu és o olheiro e nós queremos ser o vaso nas Tuas mãos, Senhor Deus. E além disso, nós não queremos que esse vaso fique vazio ou então preenchido por toda a imundícia desse mundo que vivemos. Nós queremos que o Senhor encha o vaso da nossa vida com o óleo do Espírito Santo e a água da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Querido Pai, só Tu sabes as orações que foram feitas aqui agora, Senhor. Mas eu quero pedir que o céu as registre, que esse dia fique marcado no nosso livro da vida no reino dos céus. Que ao sairmos pelas portas dessa igreja, Senhor, nós saiamos daqui para caminhar mais intimamente ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que nesse grande conflito que vivemos, nesse Monte Carmelo tão confuso, onde multiplicidade de falsas adorações estão presentes no mundo, que o Senhor nos ajude, ó Deus, assim como Elias, a todos os dias restaurarmos o altar da verdadeira adoração pelo poder e graça de Jesus. Bondoso Pai, e por fim, eu quero pedir por aqueles que levantaram as mãos, talvez estejam desanimados, talvez estejam aflitos, alguns deles possivelmente tenham até já se afastado dos Teus caminhos, Pai, mas eu quero pedir uma coisa ao Senhor, que nessa noite eles se sintam abraçados pelo Senhor Jesus, que eles se sintam vivendo uma nova oportunidade e um novo convite que chega para eles, e que os golpes de Jesus no coração deles sejam atendidos, que eles abram, escancarem a porta da vida, para que Jesus seja o soberano na vida deles novamente, Pai. Querido Deus, cuida de nós e nos ajude a participarmos desse momento tão especial no céu. Se o que nós estamos vivendo nessa semana já é bom, eu fico imaginando o que o céu tem preparado para nós. E eu quero te pedir, Senhor,
que todos os que estão aqui, que o Senhor nos dê a alegria de no céu nos revermos novamente para vivermos por toda a eternidade. Essa é a minha e a nossa oração. Cuida de nós e nos batiza com o Teu Espírito. Despede-nos na Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.